Olá, tudo bem com você? Estamos aqui para mais um podcast Curados para Curar, empreender com propósito. E nós começamos essa nossa série falando de Neemias, né? Aquele homem que era organizado. Ele foi, o Senhor revelou para ele orou, ele conversou com o Senhor, depois ele pediu estratégia, o rei veio, abençoou, ele foi com as cartas, né? E ele primeiro sondou a cidade, depois ele foi, chamou o povo para perto para explicar o que Deus tinha mostrado para ele. Ele começou um trabalho de forma organizada. E ele teve empecilhos no meio do caminho. Teve aqueles que vieram, né, lá, Sanbalat, Tobias, que veio, ó, quem é você? Você não tem condições de fazer isso, você nunca vai conseguir. Mas ele foi na persistência, ele não parou para ouvir as vozes. E ele conseguiu, em 52 dias, reedificar os muros de Jerusalém. Ele trouxe honra para uma cidade que estava desonrada. Depois falamos um pouco de Eclesiastes, dessa questão do tempo. Como que a gente está gerindo o nosso tempo? Porque o tempo, eu acredito que é a moeda mais preciosa que nós temos, porque o tempo não volta. Então, o que você falou que ia fazer há 5 minutos atrás e você não fez, esse tempo não volta. Então, será que a gente está valorizando essa coisa tão preciosa que o Senhor nos deu? E aí, a gente, no nosso penúltimo episódio, a gente falou sobre Romanos 12:2, para a gente ter essa renovação da mente. E hoje a gente quer continuar nessa visão. Você viu que a gente falou bastante, porque a gente adora, a gente deu muita risada, e a gente falou assim de coisas que são muito fortes, que é essa questão da gente respeitar o outro, que às vezes a gente pede para o Senhor colocar a gente em determinados lugares, e Ele vai e nos coloca naquele lugar, mas a gente parece que ganha um poder, um ego, a gente começa a tratar mal as pessoas que a gente tinha que abençoar. Às vezes a gente está trabalhando num determinado lugar e a gente não valoriza o que a gente está vivendo, a gente acha que merece mais. Então, e aprender a ter essa visão. Ah, eu estou neste lugar, eu acho que eu mereço mais do que isso. Então, comece a se mover, comece a se movimentar para ir para um lugar diferente. Mas enquanto você está neste lugar, honre a palavra que você deu para a pessoa que te contratou. E a gente também, enquanto empreendedor, a gente também mostrou aqui que a gente às vezes trata o nosso colaborador de uma forma que também às vezes não é certa. Então a gente tem que colocar uma coisa na nossa cabeça. Você quer respeito? Se dê o respeito. E faça essa pergunta para você. Senhor, a loja é tua? O salão é teu? A livraria é tua? A editora é sua? Será, Deus, que eu estou administrando isso na tua visão? Se faça essa pergunta hoje. Vamos refletir sobre isso. Senhor, será que você agiria dessa forma com esse colaborador? Por quê? A gente não é imagem e semelhança dele? O comércio não é dele? Então a gente tem que prestar conta para quem? Para Deus. E ele cobra, viu, gente? Ele vem, ele puxa a nossa orelha. Quando a gente sai meio assim dos trilhos, ele vem, ele nos exorta, ele chega e fala assim: olha, isso que você está fazendo não está legal. Alguma coisa nos incomoda, o Espírito Santo nos incomoda. Então vamos refletir sobre isso. Uma empresa, ela precisa de um dono, mas não adianta ter o dono e não ter o funcionário. Então, o funcionário é importante na empresa, assim como o dono é importante. Um precisa do outro. Eu falo que é como se fosse um quebra-cabeça. Quando você olha para ele, ele tem que ter todas as peças no lugar certo. Cada peça na posição certa. Porque se faltar alguma peça, por mais bonito que seja aquele quebra-cabeça, você vai olhar e falar assim: nossa, falta uma peça ali. Então, que a gente peça isso para o Senhor. Olha, Senhor, que todas as peças estejam no lugar, porque todas as peças são importantes. E aí, a nossa palavra de reflexão hoje, nós vamos continuar em Romanos 12 e quero ler com vocês de novo o versículo 2. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E aí, continuando. Por isso, pela graça que me foi dada, digo a todos vocês, aqui é Paulo falando com o povo de Romanos, ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter, mas, ao contrário, tem um conceito equilibrado, de acordo com a medida da fé que Deus lhe concedeu.
Assim como cada um de nós tem um corpo com muitos membros, e esses membros não exercem todas a mesma função, assim também em Cristo, nós que somos muito, formamos um corpo, e cada membro está ligado a todos os outros. Temos diferentes dons, de acordo com a graça que nos foi dada. Se alguém tem o dom de profetizar, use-o na proporção da sua fé. Se o seu dom é servir, sirva. Se é ensinar, ensine. Se é dar ânimo, que assim faça. Se é contribuir, que contribua generosamente. Se é exercer liderança, que a exerça com zelo. Se é mostrar misericórdia, que o faça com alegria. Então aqui o Senhor está nos alertando. A sua posição é de liderança no seu comércio? Então, lidere com zelo, lidere com respeito, tá? Então vamos começar o nosso bate-papo aqui. Rubenita, vamos falar um oi pro pessoal. Olá, tudo bom? Que alegria estar aqui mais uma Amém. vez. É sempre bom. Essa mesa, ela confronta, como eu sempre falo, ela traz reflexão e tudo isso que a Leia falou é empreender com propósito, né? Sim. Então, quando a gente coloca Deus à frente, empreende com propósito, tudo flui. Verdade. Porque erro a gente vai cometer mesmo. Para crescer, você vai precisar errar, né? Você vai passar pela experiência. Mas com Deus à frente, Ele sendo o dono do nosso negócio, com certeza vai fluir. Amém. Aí, já chegamos aqui, já levando aqui, né, na mesa. Muito. Essa mesa aqui a gente temos aprendido muito. E eu acredito que cada semana que a gente sai daqui, a gente sai com algo novo pra gente dar continuidade naquilo que o Senhor nos chamou para fazer. Amém? Amém. Empreender, sim, mas com propósito. Com propósito. E isso muda tudo. Tem um ditado popular que fala assim: errar é humano, mas persistir no erro é o quê? É burrice. É burrice. É isso. Então a gente tem que ver uma coisa. A gente erra muito no nosso comércio, na nossa empresa, né? Às vezes a gente fala assim, nossa, se há 10 anos atrás eu fizesse como eu faço hoje, nossa, eu estaria muito melhor. Mas tudo tem o tempo de Deus, Sim, né? a Tudo gente não vai pular etapas. a gente não consegue, né? E às vezes o Senhor nos dá algumas oportunidades, né? Só que a gente não estuda para prova. E aí a gente volta para recuperação. Total. Aí se a gente não estuda para recuperação, a gente vai para o exame. Aí se a gente não estuda para o exame, a gente repete de ano e volta e faz tudo de novo. Verdade. E quantas vezes a gente às vezes faz isso no nosso comércio e fala: meu Deus do céu, por que eu fiz isso de novo? Porque de novo eu caí no mesmo lugar. Porque se a gente parar para refletir o negócio de forma fria, você sair do que você está vivendo dentro do seu comércio e você começar a olhar para ele de fora, você vai ver que sempre você errou no mesmo lugar. Verdade. Sempre a gente erra no mesmo lugar. E quando a gente erra, assim, em qualquer questão, só tem algo a fazer. É chegar para Deus e falar: Senhor, me dá mais uma chance. Fizer na bola de novo. Falar mais a uma verdade, vez. Mais uma sabia? vez, A gente chegar para ele e falar a verdade. Eu errei nisso e isso tem nome, entendeu? Ou você pede, né, para Deus o conserto, o perdão, você ali diante dele, ou você passa por cima, amanhã é outro dia e lá na frente de outra situação e você vai tentando se escapar de uma tal forma. Só que esse tentar escapar é que volta de novo pra gente. Sim. E às vezes sai caro. Porque aí você eu sempre cito livros porque os livros ensinam, né? Tem um livro que fala o seguinte: às vezes a gente tá percorrendo um caminho e aí você tem algumas coisas que você tá carregando ali, né? Fardos. São coisas do dia a dia que você tá carregando. Se a gente não resolver aquelas questões ali e continuar carregando, às vezes, esses fardos, ele vai pesando. Sim. Quando chegar lá na frente, você vai deixar.
de lado esse fardo. E você fala, vou continuar, não deixe isso aqui, que depois eu resolvo. Ou então você sabe que aquilo é importante, mas você procrastina e deixa para depois. Fala, isso aqui eu não vou ver agora não. Quando você continua a caminhada, lá na frente, você vai se deparar de novo com aquela questão. Só que aí você vai estar cansado. E aí você tem duas alternativas. Ou você para e resolve para continuar a caminhada, ou você vai ter que continuar sangrando, carregando aquele fardo. Sim. Então, às vezes, quando a gente olha o nosso empreendimento de cima para baixo, né? E a gente sabe onde está o gargalo, a gente sabe onde está o problema, a gente tem que resolver na hora. Não pode continuar sem resolver aquilo que ficou. Porque senão lá na frente a gente vai estar cansado. O nosso corpo não vai estar aguentando mais. E aí... E quebra, né, Ru? Sim! Aí você não tem mais forças para continuar. Porque o teu corpo não aguenta mais. Fisicamente, mentalmente. Quando a gente ignora o problema por muito tempo, a gente pode quebrar e muitas das vezes não ter... Morrer, né? Perder o controle. Você perde o controle. E adoecer também. E adoecer e não voltar. Por isso que tem não voltar a florescer, não voltar a ter ânimo, não voltar a ter vigor. Porque você não parou para resolver. E é por isso que tem muito empreendedor que está cansado, doente. Doente não só fisicamente, mas emocionalmente. Claro que tem dia que a gente não tá bem, Leia. Sim, tem com dia certeza. que a gente tá mal. Sabe assim, arrasados, que você não quer levantar da cama, que você acha que não tá tendo fruto o seu trabalho. Tem dia que a gente se pega assim. Mas se você não tentar resolver as questões que precisam ser resolvidas no tempo certo, o teu corpo Só piora. O teu corpo ele vai começar a chamar a tua atenção. Uhum. E aí você fica doente mentalmente, porque aí se você não tá bem mentalmente, se você tá ruim das emoções, nada, você não tem força nem para acordar todo dia bem. Verdade. Você vai É porque vem a culpa, vem as cobranças, A acusação. Vem a cobrança. Cobrança. Porque você gosta de cobrar, não gosta? Mas as pessoas também cobram da gente. Mas as pessoas, elas precisam cobrar da gente muitas das vezes, só que a gente acha que tá no controle. Não, mas por que estão me cobrando? Não, e você mesmo se cobra, na verdade. A gente ignora. A gente ignora. Mas a gente se cobra. A gente se cobra, entendeu? Você sabe onde você tá errando. E muitas das vezes a pessoa não tá nem cobrando. Mas nós mesmos já olhamos... Já tá na defesa. Já tá na defesa. E é a gente, na verdade, que tá se cobrando. Entendeu? Mas a gente sabe que a gente não tá num bom dia, num rendimento. Entendeu? E aí é o momento da gente parar e refletir. Eu falei assim, não, Senhor, entrega em oração para Deus naquele dia, naquele momento que você não vai sair de lá frustrada. Você sai renovado, você sai com uma nova visão, né? Só que assim, a visão que Deus te dá, você vai ter que começar a colocar e buscar também diante daquilo. Porque às vezes a gente entrega tudo para Deus também, não faz a nossa parte. Sim. Entendeu? Então tem que ter esse equilíbrio. Entendeu? Orar e ação. Vocês estão falando aí, e o Senhor me deu uma palavra. Quero compartilhar. Ó. Lá no Efésios 6, versículo 10, fala assim, ó. Armadura de Deus. Finalmente, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firme contra as ciladas do diabo. Pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal na região celestial. Por isso, vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau e permanecer inabalável. Depois de terem feito tudo, assim, mantenham-se firmes e cingindo-se com o cinto da verdade, vestindo a couraça da justiça e tendo os pés calçados com a prontidão do evangelho da paz. Além disso, usem o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Então,
Vamos fazer uma colocação aqui. Vamos trazer isso para a gente refletir hoje. Quando você vai fazer uma coisa que você ora antes, não é diferente? Total. Agora, quando você vai na força do braço, na força do peito, é isso que tá falando aqui, ó. Porque o Senhor fala assim, ó. Coloquem o escudo para você não receber os dardos. Porque quando você toma posse da palavra, você lê isso aqui. Que você fala, não, Senhor, vem, me revista do teu poder. Vai vir os dardos, mas você tá protegido. Sim, sim. Você não vai de peito aberto. É igual você, a gente ir pra uma batalha de peito aberto é uma coisa. Sim. Agora, se você vai com uma proteção, você não vai se ferir tanto como você se feriria se você não tivesse essa proteção. Então, quando a gente ora, quando a gente vai fazer um negócio, a gente pede direção para Deus de algumas coisas, quando a gente vai tomar algumas decisões, o Espírito Santo nos incomoda. Na mesma hora. Não é na mesma hora? Às vezes você tá fechando o negócio e alguma coisa está dizendo para você, não faz, não vai, não faz. Por quê? Porque você se revestiu da palavra de Deus. É isso. Você entendeu? Você se revestiu, você foi batalhar, você não foi de mãos vazias, você foi com a espada na mão. Amém. Sim. E isso é diferente. Então, acho que empreender com propósito, a primeira coisa, ela passa por isso. É isso. E traz paz. Sim. Gente, traz paz. É o que tá falando aí. Quando você ora, né? Igual você falou, coloca nas mãos de Deus, seja um contrato que você vai assinar, um projeto, algo que você decide a fazer, aqui o Espírito Santo, ele testifica em nós. Através do quê? Da paz em nosso coração. Se aquilo tá te incomodando de alguma forma, sabe aquela coisinha por dentro que fica lá? Ai, mas olha, repensa. É melhor você parar um tempo e orar do que você ficar insistindo. Repensa. Porque a gente tem um Deus que ele nos dá o direcionamento, gente. Sim. Nós estamos, quando a gente falar de empreender com propósito, muda completamente a nossa visão sem o propósito. Sim. Porque você pode só empreender, ok. Não tem problema nenhum. Tem gente que empreende, não tem ali a fé cristã, mas é uma pessoa que ela tem propósito, pessoas assim que têm um ânimo. Mas quando nós falamos sobre o propósito, que é o reino, tudo muda. Tudo muda. Porque a gente faz um algo através da oração. Tudo após a oração nós resolvemos. Temos uma reunião na empresa. O que você vai fazer quando você vai acordar pela manhã? Eu vou orar. Vamos orar. Para que essa reunião seja uma reunião boa, saudável, que a gente vai acertar as coisas. Não é na nossa força, na nossa vontade, no nosso eu. Tudo você vai ter que fazer diante do Senhor. E eu lembro que um desses insights que eu fui na igreja que tem do empreendedor lá, se não me engano foi o pastor Arão Xavier. Ele já foi. Ele falou algo, ele falou assim que tinha que fazer algo que era era milionário, era poderoso, mas ele precisava de uma visão de Deus. Que o Senhor confirmasse para ele, naquele dia, qual a direção que ele precisava tomar. Era algo muito grande, mas ele precisava de um sinal do Senhor. Sim. E ele falou assim que naquele momento, Deus falou assim para ele, se uma pessoa chegar com uma camisa rosa, na visão, você não vai fechar o negócio. E aí começou a reunião e olhou. Aí, de repente, não tinha visto ninguém com a camisa rosa. De repente, chegou uma pessoa com uma camisa rosa e na hora o Espírito Santo de Deus lembrou ele. E ele pegou e falou assim, Senhor, eu entendi. Não vou fechar. E ele descobriu que naquela negociação que ia ser feita, ia ter perdas. Não ia ser conforme ele estava esperando. Então, quer dizer, Deus ele nos dá as instruções. E às vezes a gente precisa ter coragem de pedir para o Senhor as instruções. Sim. Porque muitas vezes a gente quer tanto. E a gente vai fazendo do nosso jeito. E além de ter coragem de pedir, tem que ter coragem para aceitar a resposta de Deus. Sim, sim. Olha a importância aí. Porque às vezes a gente quer tanto e aí o Espírito Santo vai lá, incomoda a gente, fala que não é agora, não é assim. E aí, mesmo assim, a gente vai e força querendo que seja do nosso jeito. Mas nós não chamamos ele para vir com a gente? Nesse
É empreendimento, nós não chamamos ele para ser o nosso patrão, nós não chamamos ele para ser o tudo para nós. Só que quando a gente quer fazer as coisas do nosso jeito, a gente fala assim, vou fazer aqui do meu jeitinho. Depois você arque com as consequências. Não, então, mas aqui o que está mostrando pra gente? Que às vezes a gente está se cansando à toa. À toa. É Na isso. verdade, aqui tá, a palavra diz, a palavra de Deus, ela não mente. A gente se cansa à toa, porque a gente quer fazer sempre no nosso braço, É isso. na nossa força. Aí a gente, como se a gente ficasse lutando com um cabo de guerra com Deus. E Deus tá falando, não, você não é, Senhor, é isso. E a mão tá machucando e você não solta. E você não solta. Às vezes o Senhor tá mostrando isso às vezes pra gente, entendeu? Mas não, a gente quer ir na nossa força. Porque assim, ó, o bispo falou uma coisa esses dias que eu achei muito, muito forte, muito verdadeira e muito forte. Ele falou assim: quantas pessoas a gente vai lá, a gente faz o casamento e a gente declara palavras de bênção, de respeito, eles fazem um pacto no altar com eles e com o Senhor. Mas passa 3, 4 meses, eles não estão vivendo nada daquilo. Por quê? Eles esqueceram. Eles fizeram da boca para fora aquilo. E eles não vivem aquilo. Aí fala, ai, meu casamento não deu certo. Mas e o pacto que você fez com o Senhor no altar? Né? Quebra uma aliança. E às vezes a gente, no nosso comércio, a gente também faz isso. Será que tudo que a gente vai fazer, a gente está convidando o Senhor para nos ajudar naquela mesa de negociação? Será que a gente está combinando isso? Então a gente tem que tomar muito, muito cuidado. Uma vez eu vi uma pregação do Tiago Brunet e ele falou uma coisa muito, que eu achei muito, muito forte, assim. Ele disse que ele estava fazendo um negócio muito grande, era um negócio de milhões e milhões. E aí eles tinham lido o contrato, o advogado tinha lido o contrato, estava tudo certo. Aí o cara que ele ia assinar o contrato ligou para ele e falou assim, vamos assinar o contrato num helicóptero, no ar, assim, que é um contrato muito importante pra gente, vamos assinar. Aí disse que ele falou, nossa, que legal, né, vou assinar um contrato, assim. Aí disse que foi, chegou lá, alguma coisa começou a incomodar ele. Ele falou assim, não sei, alguma coisa não tá... O Espírito Santo tá me confrontando. Vamos fazer o passeio, mas eu quero assinar o contrato no chão mesmo, eu não quero assinar, né? Mais ou menos assim a história que ele contou. Diz que quando desceu o helicóptero, o advogado dele tinha ligado para ele algumas vezes e ele não tinha visto aquela ligação. Aí ele falou assim, meu advogado tá me ligando, deixa eu atender. Ele falou assim, não assina o contrato. Porque a gente não percebeu que nesse contrato tem uma cláusula que você não pode mais ser pastor. Eu já vi esse testemunho dele. Você não pode mais ser pastor. Meu Deus. E você não fez uma aliança com o Senhor, que Ele ia te abençoar, mas você nunca deixaria o púlpito? Meu Deus. Aí ele fala pros caras assim, sinto muito, mas a gente não posso assinar esse contrato com você, porque meu advogado diz que tem uma cláusula assim, que você não pode, porque eu não posso mais ser pastor. E eu não posso fazer isso com Deus. Eu tenho um pacto com ele. Porque às vezes na empolgação, às vezes o cara olhou o negócio, mas às vezes a pessoa não enxerga. É igual na palavra de Deus. Às vezes o Senhor quer falar algumas coisas com a gente e a gente lê a mesma palavra, às vezes várias vezes, mas quando Deus quer falar com a gente, Ele quer mostrar, os nossos olhos, eles vão fixamente naquilo que o Senhor quer nos mostrar. E Leia, você está falando aí e eu estou pensando aqui, né? No caso... Nós estamos dando exemplos grandes, né? Igual você trouxe o Tiago Brunet, que é um exemplo de um contrato, né, milionário e tal. Mas isso vale para coisinhas pequenas do dia a dia. Sabe assim? Para quem tem lá uma cafeteria, para quem tem uma lojinha minúscula, ou para quem tem algo milionário como ele. Não importa o tamanho do seu empreendimento. Independente do que você for fazer no dia a dia, se você colocar Deus à frente, com certeza o erro vai ser menor. Sim. A gente vai errar menos. Se eu tivesse em tudo, não só pedido para Deus estar à frente, mas aceitar o que Ele estava me falando, porque eu sempre fiz isso. Senhor, esteja comigo nos meus negócios, em toda decisão que eu vou tomar. Mas uma coisa é você orar. A outra coisa é quando ele fala para você, você aceitar aquilo que ele está te falando e realmente fazer o correto do que ele está
falando no seu coração. Então, isso vale desde de quem tem um grande empreendimento, mas para quem vende bolo de pote, Sim. né? Assim, no dia a dia, de Dia a você, dia. até no material que você vai comprar, igual você deu o exemplo daquela da roupa que você ia comprar para não sei se foi para inauguração, ou seja, você queria fazer uma promoção, mas o seu genro falou, mas você faz com o que você tem no estoque. Ou seja, são atitudes que às vezes a gente tem que tomar pequenas, porque a gente precisa ouvir o que o Espírito Santo fala Sim, no nosso sim. coração e que vai fazer a gente cometer erros que vai travar a nossa vida lá na frente. Na frente. Então, assim, atitudes que eu tomo hoje, desde fechar um café, Sim. Sim. são, de repente, atitudes que lá na frente eu vou ter um resultado, que vai ter uma sobra para eu pagar um fornecedor, né? Para eu não me apertar e ficar no desespero quando chegar o dia do pagamento, do boleto, de pagar funcionário. Então, são pequenas coisas que, se a gente realmente ouvir a voz de Deus e atender essa voz, nosso erro vai ser menor. Hoje de manhã, na segunda-feira, né? Meu dia que eu fico. Tem mais momento ali, né? Com o Senhor. Aí eu orei e falei, Senhor, fiz uma listagem, assim, de muitos erros que eu tive, de muitas perdas, assim, que eu tive, muitos gastos, desgastes. E eu fui falando, falei, Senhor, eu quero que o Senhor me ajude total nessas questões dessas perdas que eu já tive. Eu quero reparar algumas coisas para mim não ter mais. E eu acredito que o Senhor já tem me ensinado muito até aqui. Algumas Ele coisas eu já ensina. abri a visão e eu entendi aonde foi que eu perdi muito. Mas agora, por diante, eu quero que o Senhor controle totalmente tudo para mim entrar nessa nova estação, sabe? Mais forte, mais sábia, mais sensível à tua voz, porque a gente chega um certo tempo que não dá para perder mais. E eu quero que o Senhor me ajude. Aí eu fui orando ali, né? E ele falando ao meu coração, né? Que realmente eu já tinha tido muitas perdas por conta de mim mesma. E quando o Senhor fala com a gente assim, é doído. De não ouvir, né? De não ouvir. Ele falou realmente. Muitas vezes você não pediu e muitas vezes você fez. Sim. Aí eu falei, Senhor, me perdoa. Porque eu quero ouvir a tua voz, eu quero entender e eu quero mudar de estação e de estágio. E aí a gente começa a sair diferente daquele momento ali de oração, vamos dizer, mais forte. O inimigo que fica ali te acusando, te confrontando, ele já perde as forças. Por quê? Porque eu fui diante Você confessa? eu confessei e fui diante daquele que pode. É isso. Às vezes você Mudar. vê muito isso em novela, né? Que às vezes as pessoas são chantageadas. Né? Às vezes aconteceu alguma coisa que ela fez errado e alguém viu e falou assim, ó, se você não me der isso, eu vou contar, né? O inimigo faz O isso. inimigo faz isso com a gente também. Com a nossa mente, né? Faz isso com a Faz, gente. sim, Ele faz, sim. vem roubar a nossa Sim. identidade. Fala assim, também isso aconteceu. Você viu o que você fez? Então, o que a gente Sim. tem que fazer? Ó, Senhor, se eu fiz isso errado, você me perdoa? Não vou mais fazer dessa forma. Mas não se deixa ser ameaçado, extorquido pelo inimigo. Porque ele vem. Isso. Ele vem pra nos extorquir. Fala assim, nossa, você não tem vergonha não? Você lembra que você fez aquilo? E pedir revestimento, como tá Pedir, falando aí, né? Exatamente. Sabe assim, Senhor, me veste com a sua capacete, armadura para que quando vinham os dardos, né, na eles mente. não consigam me atingir. Sim. E isso dardos de todas as áreas possíveis, Sim. né? Que ele não consiga, que ele pode chegar até a mim, mas ele não vai Por isso entrar. que eu falo, o tempo do devocional que a gente tem ali é importante. Sim. Se nós estamos fazendo tudo para que o nome do Senhor seja glorificado, para que o reino do Senhor seja estabelecido e para que a glória do Senhor seja vista, não é de uma forma natural.
o nosso segredo venha a ser sempre o nosso momento com Deus. Isso. Porque aquilo que a gente tá ali no oculto, ele vai ser... Ele dá as respostas, né? Vai vir pra luz. De uma forma ou outra, aquilo vai ser passado, É. né? Porque são os nossos momentos com Deus que vai trazer tudo, exatamente tudo sobre o nosso futuro, sobre tudo aquilo que a gente tem colocado diante dele, a resposta vai vir, né? É como que diz, né? O seu nome vai ser soprado, mas não é porque você está fazendo as coisas da tua vontade, do teu poder, do teu ego, não. É para que o reino dele seja estabelecido e o nome dele Seja glorificado. Isso. Você sabe o que vocês estão falando? Eu estou lembrando, por exemplo, de uma pessoa que tem diabetes. O que que acontece com uma pessoa que tem diabetes? Ela tem uma cicatrização difícil, né? Então, se nasce uma ferida, é difícil daquilo Demora a cicatrizar, cicatrizar. né? Eu conheço pessoas, assim, amigos, pessoas que já passaram pela minha vida, assim, que tinham diabetes. E, às vezes, uma unha encravada, às vezes, faz com que ela perca aquele dedinho, né? Ela tem que cortar aquilo, né? Mas se ela não corta aquele pedaço do dedinho, aquela doença, a diabetes, ela vai pegar o pé dela. Amém. Ela aumenta. Mas se ela vê que tá bem no começo do dedinho, ela for lá e ela amputar, né, como diz, amputar aquele pedacinho, ela tem uma salvação. Aquilo não vai, né, se alastrar. Mas se ela deixa, aquilo que começa bem pequenininho vai se alastrando. Aí pega o pé, aí pega o tornozelo, pega a perna. É. E às vezes espalha pelo corpo todo. E a pessoa acaba morrendo em dar óbito. Sim. E a gente tem uma falsa visão de que às vezes o que nos derruba, ele começou grande. Não, ele começa pequeno. É pequeno. E ele vai ali, é aquela ribarinha. É aquela que o pessoal fala assim, às vezes é uma gotinha que vai caindo. É. Mas cai uma hoje, amanhã são 2, depois são 3, são 4. E o nosso Deus, ele vai nos abençoar. Mas uma coisa que ele não vai poder nos abençoar, mesmo que ele queira, é quando a gente não age com princípios. É. Então, princípios são inegociáveis. É. Então, às vezes, tem algumas coisas, algumas ofertas que chegam pra gente, porque chegam ofertas para todo Com mundo. Chega certeza. para ela, chega para você, chega para mim. E a gente, às vezes, aceita achando que a gente está tendo vantagem, mas não, muito pelo contrário. Ali está começando uma diabetes, num pontinho pequeno. É. E que se você não perceber, ela vai comer o seu corpo inteiro e ela vai te matar. Exatamente. Então, quando a gente... Mas a gente, às vezes, fala assim, mas tá tão pequenininho, deixa que eu tenho controle dessa situação. É pequeno, eu controlo. Mas aí aquilo cresce um pouquinho, você fala, ainda controla a situação. E a gente não chama Deus para tudo, né? É igual, às vezes a gente vê na pregação. Qual que é o nosso relacionamento com Deus? É aquele que você entra na água e você consegue sair dela ali normalmente? É no joelho? É no meio da perna? Sim. É na cintura? É no peito? Como que tá? Como que tá o controle de Deus no nosso comércio? Você já mergulhou em águas profundas e que se não for ele, o chão já não dá mais, mas você sabe que ele tá com você. Exatamente. Então, eu acho que empreender com propósito é justamente sobre isso, sabe? Ó Deus, não vou chamar você para fazer parte do meu comércio quando ele for gigante. Não, Senhor, é do pequenininho. É agora. Porque começando. agora a gente está crescendo para baixo, né? E é crescendo para baixo Criando raízes. que a gente vai fazer com que quando subir, não desmorone, Criando raízes. né? Então, assim, a semente vai ser jogada onde? Um terreno pedregoso, um terreno com fértil. raízes, num terreno que a ave vai levar, ou ela vai ser plantada numa boa É terra? isso. Então, refletir sobre E isso. a boa terra, ela é tratada. Ela é tratada, ela aceita, ela se permite ser tratada. Ela se permite ser tratada. Exatamente ela tem que ser isso. mexida. Ela tem que ser mexida. E não é no superficial. Não. É aquilo que eu volto. É lá na intimidade. É lá lá dentro. É E mexendo de dentro pra fora. E é aquilo, né? Ontem, inclusive, eu fui pra casa da minha sogra, que ela tem uma chácara, e aí eu falei pra ela, ela falou, à tardinha, que esse tempinho, né? Eu falei, ai, dona Luz, faz um bolo. Aí ela falou, tá bom, mas vamos fazer de mandioca, vamos ali arrancar uma mandioca. Ai, eu até postei. Nossa, mesmo. Aí eu falei, como assim arrancar mandioca? Gente, eu sou
Eu Você não é sou. urbana. Eu sou urbana. Eu tenho medo de minhoca. Eu também. Então, assim. Mas, enfim, ela falou: ah, tá bom, então tá. Aí ela foi lá e a gente. Quando eu cheguei em frente ao pé de mandioca, já vi, assim, ramos da mandioca espalhada em volta da terra e para fora algumas, né? E aí ela foi com a enxada, tirando devagarzinho e tal. Enfim, ajudei ela e a gente puxou com tudo várias mandiocas, Nossa, você viu? eu vi, Não, lindo. mandiocas enormes, assim, né? E depois, assim, eu até escrevi um texto sobre isso, mas depois eu fiquei pensando ainda. E agora você falando isso, veio na minha mente que, assim, fazia um ano que ela tinha plantado aquilo. Um ano. Porque eu pergunto ainda pra ela no vídeo: Dona Lourdes, quanto tempo tem isso daqui? Ela falou: ah, faz um ano. Faz um ano que ela plantou. E assim, lindas. As Eu achei lindo. mandiocas Deu água na enraizadas, boca. lindas. E depois eu fiquei pensando, né? Que agora você falando isso, que na nossa vida, no nosso empreendimento e na nossa vida como pessoa mesmo, nada vem do dia pra noite. Não. E assim, ela plantou a semente, aquilo cresceu, veio a chuva que regou, enraizou, foi, sabe, criou raízes ali. A gente teve que ter a ajuda da enxada para poder tirar aquilo e teve muitas mandiocas ali. Ou seja, ela deu raiz, só que não foi do dia para noite. Ela demorou um ano para nascer. A mesma coisa é na nossa vida. O nosso empreendimento, ele precisa. A gente plantou a semente, ele precisa ter estrutura. Como você falou, Ótima terra. de cima para baixo. Precisa ter, né, a estrutura, as raízes para poder aguentar o que vai ser construído para cima. E é a mesma coisa dali, vai dar frutos, né? Daquilo ali, daquela mandioca a gente fez cozida, dá para fazer frita, a gente fez um bolo. E a mesma coisa é o nosso empreendimento. Ele vai crescer. Você não pode jogar em qualquer terra. Não, ele vai ter raízes, ele vai crescer e ele vai dar muitos frutos, porque através do teu espaço, do meu, do da Rê, famílias estão sendo abençoadas. Sim. Clientes que entram lá para você arrumar o cabelo. Quantas mulheres não saem dali com a autoestima renovada? Quantas mulheres que compram uma roupa e saem com a autoestima lá em cima? Às vezes porque ouviu uma palavra, às vezes até do próprio marido, né? Que ela, você tá gorda, você tá... E às vezes coloca uma roupa, as meninas que atendem falam: você ficou linda, você tá maravilhosa, né? A mesma coisa que entra para comprar um livro, que o livro transforma, ele faz uma leitura e aquilo é uma mudança de chave na vida da pessoa. Então, assim, isso são as raízes, sabe? Que o nosso empreendimento faz através de nós. Sim. Mas com Deus à frente, Deus estando no propósito. Porque se ele não tiver, nada flui. A gente quebra a cara, a gente erra e a gente não tem a humildade de reconhecer o erro. Sabe, de falar, dobrar o joelho e falar: Senhor, eu errei de novo, às vezes até com o mesmo erro, né? Sim. Às vezes eu já fiz isso várias vezes, com o mesmo erro, pedindo perdão de novo: Senhor, cá estou eu de novo. E você falando isso, sabe, Ru, tô aqui viajando no negócio da mandioca. Que lindo. Porque é uma coisa que eu gosto muito, né? Mas se tivesse lançado a semente num lugar errado, poderia ficar anos e anos. E não cresceria. E não ia crescer. E detalhe, né? Eu não sabia disso. Ela tem que ter um tempo máximo para colher, porque senão apodrece. Tem empreendimento, Leia, que ele é lindo, maravilhoso, só que ele não dá fruto. Sim. E quando dá, não é bom. Porque ele só tem boniteza. Ele Sim. só tem, sabe assim? E por fora tava lindo, assim, um galhão assim, com Só as folhas, só as né? folhas ali. Mas se tivesse demorado mais um pouco, não ia aproveitar nada. Porque apodreceria.
Sim. Então, até nisso, a gente... Que lição, né? Até Que nisso, lição. a gente tem que ficar atento. Que fruto que a gente está oferecendo e qual é o tempo disso tudo? Talvez vai demorar um pouco mais, talvez, né? Talvez o fruto demorou 30 anos para chegar, talvez o meu Às vezes a agora gente que quer está tirar chegando, antes também, talvez né? a gente quer parar antes, ou talvez a gente quer que tenha resultado antes. E não, o resultado é no tempo certo. Se você estiver fazendo, né, tudo certinho, ele estiver sendo regado, ele estiver sendo tá numa boa terra, é no momento certo que vai acontecer. Eu passei por um processo que eu achei que ele duraria 2 meses. Aí o tempo tava passando, eu falei assim, ai, Senhor, eu acho que isso vai para 1 ano, né? Revela para mim, Senhor. Meu Deus. Aí depois passou mais um tempo, eu falei assim, ah, Senhor, não vai dar mais que 2 anos. Mas eu tinha achado que era 2 meses, né? Nisso tudo, o Senhor foi forjando algumas coisas em mim, me fazendo lembrar algumas coisas. E ele falou assim, vai ser necessário um pouquinho mais de tempo. Eu falei, então, 2 anos, então tá pouco? Eu precisava de uma emergência, eu precisava que fossem 2 meses, porque eu pensei que ia ser muito fácil. E o processo durou 10 anos. Meu Deus. Uau! Aí você fala assim, o que aconteceu nesses 10 anos? Eu falei assim, olha, o que aconteceu nesses 10 anos? Aconteceu muita coisa que eu achei que eu não estava preparada para receber. Eu achava que eu não estava preparada para passar também. Mas hoje eu entendi que são os tempos de Deus nas nossas vidas e a gente não tem o controle. Sim. Não, Eu só sei que do processo que você sai, você tem que sair uma pessoa o quê? Diferente. Melhor. do que você Melhor entrou. do que você entrou. Melhor. Melhor do que Melhor que você entrou. mais resistente, resiliente, sabe? Mais quebrantada, mais sensível, né? Mais humilde. Mais humilde. E aí que eu fui entender o propósito do tempo. Que eu achei que que eu estava entrando naquele processo que ia ser só por um período. Eu nem achei que era processo no começo. Porque no começo a gente acha, tipo assim, um negócio ficou tão ruim que você fala assim, não, isso não é de Deus, não. Isso não é de Deus. Eu não merecia. Entendeu? Aí depois, com o passar do tempo, eu falei, Senhor, eu sei exatamente quanto tempo faz isso. Falava para ele, assim, olha, tem 10 anos... Aí contava assim, tantos meses, tantos dias e tantas horas, porque quando a dor é lançada, você sabe exatamente o tempo. Você não esquece. Você não esquece. Você não esquece. Isso. Mas no final, você começa a dar mais frutos. Você entende por que Deus permitiu que você passasse Aí por o aquilo. Senhor me fez entender. Porque através do processo, o Senhor, ele viu que eu podia dar mais frutos do que eu estava dando. É isso. Entendeu? E ter mais graça também para algumas pessoas que passaram pelo mesmo processo. E entender algumas pessoas, e você- pessoas perto e pessoas você longe. ser ajudadora. Porque você. Exatamente. Tem coisas que, por exemplo, a Leia passou, que eu talvez ainda não passei, mas ela vai ter algo para acrescentar na minha vida, me contar e falar: não, Rubi, isso que você está passando, eu já passei. Mas, ó, foi assim, 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 calma o seu coração. Então, isso vai me fortalecer. A mesma coisa é você, é o Senhor te forjando, te fortalecendo para você poder ajudar outras pessoas. Se fosse antes, poderia ser antes? Poderia. Mas ele sabe o tempo. Então, só que nesse processo, o que tem? Vem aí, o que dá a palavra. Eu fui revestida, fui fortalecida, entendeu? O Senhor me ensinou como usar as armas certas, na hora certa, no momento certo, né? E dá o fruto. Que nem ali, aquela mandioca estava no momento certo para ser produzida para outras pessoas, entendeu? Porque poderia só tirar ali, se colocasse no tempo, tirasse antes do tempo, não ia Na verdade, fluir. ela estava preparada para cumprir o propósito dela. Né? Naquele tempo. Exato. Se tirasse antes, ela não ia cumprir. Não ia. Ela não cumpriria o propósito Não dela. E às cumpriria vezes o a propósito gente fala para Deus, nossa, tá demorando, mas a gente não está preparado às vezes para cumprir o nosso propósito. E a oração sempre deve ser essa no processo, né? Que eu saia melhor do que eu entrei. Sim.
que eu saia melhor do que eu entrei. Porque eu vou te falar, às vezes tem gente que sai pior do que Sim. entrou no processo. Já viu isso? Já. Tem gente que passa por algo e você fala assim, a vida agora ensinou. Nós mesmo. E você não aprende. E aí você sai pior. Então a oração no processo é essa, Senhor, que eu saia melhor, que eu aprenda essa lição, que eu saia daqui sendo uma expert nisso, nesse problema, que esse problema não volte mais passar na minha frente. Vai ter outros, mas esse não mais. Esse não pode mais fazer parte da minha vida. Porque, às vezes, dependendo do processo, a pessoa sai pior. Ela não sai melhor. É que nem, né, um povo no Egito, né? Era para durar 40 dias, foram quantos? 40 anos. Então, E não entraram na Terra Prometida. e não entraram. Não, e é isso que eu tenho muito medo dessas coisas. Mas é verdade, gente. Mas é. Porque eu quero, Senhor, me ensina. Senhor, me ensina. Eu não vou sair daqui sem o Senhor. Sabe, eu não saio daqui sem o Senhor me falar o que o Senhor quer com isso. Se é para me ensinar, se é para me melhorar, Senhor, amém. Mas eu quero ouvir a sua voz. É. E eu não quero, Senhor, não deixa eu murmurar, né? Tem uma palavra lá que Davi fala, Senhor, não me dá demais para que eu vou murmurar e nem que seja nem muito para que eu saia da tua presença. Que seja no tempo, que seja na medida certa. A medida certa. É isso. Você vê isso lá no povo no deserto, né? Que Moisés, ele foi muito assim. Ele falou com Deus de uma forma muito... Você falou assim, olha, eu não aguento mais esse povo. Eu vou destruir esse povo. Não era? Tem uma parte que Moisés... Murmurava demais, Que né? esse povo reclama demais. Aí Moisés fala assim, mas Senhor, quando você falou, tira o meu povo do Egito. Senhor, o povo é seu. E agora você vai matar esse povo no meio do deserto? Mas como vai se cumprir a sua palavra? Aí ele fala, tudo bem, vocês podem ir. Mas a minha presença não vai. Eu não vou junto com vocês. Ele fala, Senhor, se não Sem a for tua com a tua presença, presença, eu não dou nenhum passo. Sem chance. É. Nenhum passo, né? E às vezes tem hora que a gente quer pegar Deus e fala assim, Deus, ó, vou fazer o seguinte, agora eu vou ali fazer um negocinho. Negociar, a gente quer negociar com ele. Agora eu vou ali fazer um negocinho que é melhor que você não esteja perto. Deus, tampa os ouvidos, É. fecha os Os olhos. processos demoram. Não! Aí você fala assim, tem mesas que não são pra gente. É isso. E a gente tenta negociar para participar de algumas mesas, mas aquelas mesas não são Não pra são, gente. não são. Né? Aí você pode falar assim, às vezes eu vejo gente que fala assim, nossa, você viu fulano? Nossa, fulano é rico pra caramba, né? Nossa, fulano isso, ciclano aquilo. Olha, você vê um baita de um empresário bem sucedido, babá. Aí você começa a conversar com a família daquela pessoa, ele é prostituto. Às vezes ele é prostituto, ele trai a mulher, ele faz isso, ele faz aquilo, sabe? A que preço? Você vê muito isso na mídia, gente, no Instagram. Pessoas que são milionárias, que têm fortunas, e você vê, tá tudo bem, de repente acabou tudo, aquela família já não vale Porque mais nada. é só status. É só isso. bom, eu vou ficar com você enquanto for bom pra mim. Agora que já tem que não ser é mais bom pra mim, conveniente. você é descartável. Exatamente. Gente, o preço da aparência, de manter uma aparência, de manter um É título, altíssimo. é muito alto. Você está disposto a pagar Isso pra tudo. esse preço? E Né? o É bonito bispo estar em até fala- evidência. o bispo, né? não, ele faz tempo que ele não fala isso, mas ele falava muito assim, ó. Não é fácil fingir que você é alguma coisa, não. Sabe assim? Sai caro. Gente, não é fácil você fingir que você é algo que você não é. Sabe assim? E no empreendedorismo, eu vejo que assim, quando eu sempre falo que o empreendedor, e principalmente empreendedora mulher, ela é solitária, porque é mesmo. Porque, na verdade, é difícil você ver mulheres assim se reunindo, empreendedoras. Tem. Mas uma contando as suas dores. Difícil, né? Ah, sim. Ah, difícil. É difícil. Vai contar sua vantagem. Porque geralmente é
uma querendo ser mais do que a outra. Sim. É faturar o que não fatura. Sabe assim, é chegar onde não chegou. Dificilmente você vai ver isso aqui, uma mesa, Real. onde você vai falar para pequenos ou grandes ou médios empreendedores da realidade, do Sim. dia a dia. Que vai ter dia que você vai ter e vai ter dia que você não vai ter. Sim. Porque o milagre, como o bispo sempre fala, o milagre do boleto sempre vai estar lá para você pagar. Mas vai ter dia que realmente você vai precisar de um milagre. Então, assim, é difícil. Você vê muita ostentação. Sim. É muita ostentação. E assim... E aí, para quem tá chegando, essa pessoa se sente frustrado. Se sente péssimo. Porque ele fala assim, meu Deus, a pessoa diz que fatura tanto. A outra diz que foi viajar para não sei aonde. A outra trocou de carro esse ano. Eu tô aqui, gente, eu tô já não sei quanto tempo, eu não consigo. O que tá acontecendo comigo? Entendeu? E você começa a se comparar. E a comparação é a pior coisa que Sim. tem. Aham. Porque você quer dar um passo maior que a sua perna. Sim. Porque você se frustra, você acha que você tá fazendo alguma coisa errada. E às vezes você nem tá, gente. Você tá lá no teu propósito, mas não No chegou seu ainda. tempo. O tempo, Você calma. tá no seu tempo. Você vai chegar à exaltação. Porque assim, o tempo tem que ser respeitado. A gente, né, Sim. voltando lá Isso. sobre o tempo, tem que ser respeitado. Porque se você quiser só, não é o seu tempo, e você vai ostentar aquilo, vai sair caro pra você depois. Porque conta vai tem a chegar. hora, porque tem a hora que você vai ser silenciada, seu momento do silêncio. É o momento de você só ali, sabe? Plantar. Muitas das vezes colher em silêncio. é É o seu momento ali com Deus, é o seu momento ali com a sua família. Que você não vai para grandes restaurantes, que você não vai fazer grandes viagens. Só que extravagância. você vai fazer aquele momento ali com a sua mesa, com a sua família. Só que isso. você vai estar edificando do mesmo jeito, da mesma forma. Sim. Porque é dentro da nossa casa, muitas vezes, que nós somos moldados. Sabe? Aí depois que algumas coisas começam a dar uma melhorada, aí a gente já vai pra Bertioga, né? Vamos fazer um jantar, vamos pra Bertioga. E eu amo Bertioga. Nossa, a Riviera é linda. É muito Riviera é maravilhoso. Então, assim, aí depois é um passo maior, já vai pro Nordeste, já vai, né? Vai pra Gramado. Rio de Janeiro, Gramado. É. Até a gente chegar, né, a viagem internacional. Só que assim, a gente já olha, uau, o voo lindo que as pessoas estão dando. Só que muitas das vezes você tá numa comunhão plena com a sua mesa, na sua família, num dia de domingo, sabe? Na paz, sabe? E é o seu momento. Glória a Deus por isso. E- Né? Respeite o tempo. Eu lembro que quando eu fiz 7 anos, nesses 7 anos, eu peguei a questão da pandemia. Nesses 7 anos. Sim. Esses primeiros 7 anos. E eu lembro que quando eu fiz 7 anos, eu orei e falei, Senhor, 7 anos, eu não vou falar que foi vaca gorda, não foi. Elas não estavam, elas não engordaram. Senhor, por favor, eu vou entrar no oitavo. A partir de agora é 8 anos. Então, por favor, que eu viva essa vaca gorda aí, entendeu? Porque eu peguei pandemia, foi difícil. Oi, minha filha. Entendeu? Assim. Cadê os 7 anos ali de... Não teve, entendeu? Então eu lembro que eu questionava muito, né? Senhor, ó, acabou esse negócio da vaca magra. Chega, agora é vaca gorda. Tem dia que a gente, né, olha assim e fala, Senhor, durante esses 10 anos eu acordava assim, falei assim, é hoje? É hoje, Senhor? Aí o Senhor ficava em silêncio, eu falei, mas meu Deus, fala comigo, Pai, eu não aguento mais. Aí o Senhor olhava para a estrutura, porque ele que conhece. Aí eu falo, Senhor, a tua palavra diz que o Senhor conhece a estrutura, né? E a gente, Sabe às que vezes, eu- nem tá preparado para receber. Né? É verdade, você conhece a minha estrutura e sabe, Senhor, lembra que eu sou pó, né? Lembra que eu sou pó e eu tô cansada, Senhor. Mas o Senhor sabia que eu podia ir além. Ô, Regina, e se o senhor fizer uma pergunta para você? Alguma vez te faltou o pão na mesa? Aí dói, né? Faltou? Não. Então.
Não. Exatamente. Nunca faltou pão na nossa mesa. A gente pode até falar assim, eu não tive dinheiro para fazer um jantar, eu tive dinheiro para jantar fora, mas com o que eu tinha na minha casa, eu fiz uma mesa bonita e eu tive comunhão com os meus. Meu comunhão. Porque tem muita gente que tá jantando aí em restaurante badalado, mas não E tem que não comunhão tem na comunhão. família. Não, mas também você é cirúrgica, hein? É isso? É profundo. É profundo. É profundo. Mas é real. É a real, não falta, gente. O Senhor fez essa promessa pra mim, pra gente. Ele falou assim, ó, eu nunca vou te faltar. Ele não falta, mas ele não falou pra você que ele vai te dar um banquete pra você ir no restaurante 10 estrelas, Michelin. Exato. É verdade. Mas na nossa mesa nunca falta Às o vezes eu pão. falei, você vamos sair hoje, vamos jantar, vamos almoçar fora. Eu falei assim, mas tá tão gostoso. Tá gostoso ficar em casa. Sim. Mas porque eu Que aprendi tem que naquele comunhão. momento que eu precisava estar em casa, eu descobri que era gostoso. E muitas vezes eu não queria estar, né? Porque a gente quer estar lá onde que tá todo mundo, Sim. né? Onde que tá a A bancada. badalação. Mas hoje eu entendo que é tão gostoso estar em casa com eles. Isso aí também é gostoso. Sim. Mas a gente passa por, às vezes, algumas coisas na vida. A gente fica olhando muito Sim. a grama do vizinho. A grama do vizinho. Mas é que ao a ver verdade, é a mais gente verdinho. tá colocando a esperança em coisas. Mas você ter a... Nossa, eu falo por mim mesmo, assim, né? Quando foi sábado, eu cheguei lá no negócio, era 9 horas da noite. Minha filha me esperou para mim ver meus netos, porque eu não tinha... Ela tinha vindo de manhã e ia embora à noite, porque ela tinha plantão no outro dia. E ela me esperou. Aí eu cheguei, eles estavam fazendo hambúrguer. Então a cozinha estava em petição de miséria, porque estava fazendo hambúrguer. Pensa. E não era um hambúrguer, tinha Era- o quê? Umas 8 pessoas, né? Aí foi. E era o hambúrguer, né, Lé? Não, eles estavam lá fazendo hambúrguer, né? Falou assim: não, a mãe tá chegando, vamos fazer hambúrguer pra ela. Aí tinha o bolo lá do mês-versário dos meus netos, né? Um fez Foi uma festa. Um fez 2 meses dia 18, a outra fez 5 meses dia 19, né? Ontem. Legal. E aí a minha neta, ai, vovó, você chegou, já veio pro meu colo, eu nem tomar banho eu tomei, do jeito que eu tava, fiquei ali, a gente ficou comendo junto, e aquela coisa, uma contando aqui, um rindo da cara do outro, outro conversando. Eu falei, nossa Deus, que coisa deliciosa Olha chegar na minha isso, casa. maravilhoso. Que coisa Eles deliciosa. poderiam ir para uma hamburgueria, mas eles escolheram ficar na Não, sua vamos casa. ficar aqui, vamos fazer nós o hambúrguer. E aí era um fazendo uma coisa, outro fazendo a outra, eu ali sentada com a minha neta, os meus netos perto. Falei, Deus, eu sou Tem a coisa mulher melhor? mais rica do mundo. É, Leia. Maravilhoso. Mais rica do mundo. Verdade. Até a gente falou esse negócio do pão, eu quero contar um testemunho aqui para edificar a vida das pessoas. Amém. Quero que vocês ouçam. A gente foi lançar o livro, né? Aí o Espírito Santo, aí o Senhor começou a me conduzir como que ele queria que eu fizesse o lançamento do livro. Aí eu falei assim, Deus, é o lançamento de um projeto social, né? O Senhor falou assim, não. As pessoas que vão participar desse lançamento, elas têm que ser honradas. Então, vai ser do meu jeito. Eu recebi o livro quase uma semana antes, mas eu não entreguei o livro para ninguém, porque o Senhor falou que era a primícia lá no altar que as pessoas vão receber esse livro. Aí foi. Aí o Senhor foi me conduzindo. Aí eu falei assim, vou fazer um evento lá na igreja, né? Mas vai ter comida? O Senhor vai. Todo evento do projeto tem comida, por que vai fazer o lançamento e não vai ter comida? Eu falei, nossa, Senhor, tudo bem. Aí eu comecei a organizar o evento e coloquei na minha cabeça, umas 250 pessoas, a gente está acostumado a fazer comida para 250 lá no projeto, né? Quando a gente faz alguns eventos. Aí fui lá, vamos organizar. Falei assim, tem umas mesas aqui, dá pra gente juntar 3 mesas para os coautores autografarem o livro. Aí você falou, não quero desse jeito. Eu quero... Aí ela falou assim, a gente também pode alugar um bistrô. Cada um vai ter seu bistrô. São 14 coautores, vamos alugar 14 bistrôs. Nossa, quanto custa cada bistrô para alugar? Custa tanto. Falei, tá bom, vamos alugar, né? Vamos fazer essa honra pro pessoal, né? Vamos honrar as pessoas. Aí ela falou assim, tem umas mesas sim. Aí eu falei assim, aí o senhor falou, não, eu quero uma mesa bonita. Lá aluga a mesa também? Então nós vamos alugar a mesa também. Alugamos. Aí vamos fazer decoração. Aí o senhor colocou no meu coração que tinham que ser orquídeas amarelas. Falei, tá, vai ser lindo mesmo, orquídeas amarelas. Vamos fazer com orquídeas amarelas. E o senhor falou, o evento é do projeto. O projeto vai fazer o evento dele, né?
Falei, senhor, tá bom, você vai me mandando a provisão, vamos fazer, né? Fomos fazer. Aí, 300 pessoas, 350 pessoas, 400 pessoas. Meu Deus. Quando chegou na véspera do evento, eu tinha 400 pessoas. Eu já tinha até parado de imprimir convite. Falei, não vou imprimir mais convite. Quem aparecer agora, eu vou mandar pelo WhatsApp. Mas o senhor falou, não, eu quero um convite, eu quero um laço, eu quero isso. O senhor foi falando, eu quero com excelência. Você não fala que o projeto é meu? Então é com excelência. Falei, amém, senhor. Tudo que você faz, tudo que o senhor foi colocando no meu coração, eu fui fazendo. Quando foi fazer o evento, aí eu falei assim, nossa, senhor, pessoas tivessem um mestre de cerimônia. Aí quem aparece lá na loja? A Mirielle, da TV Diário. Eu falei, nossa, Mirielle, convida, Foi lindo. convida. Eu falei, Mirielle, nós vamos fazer um evento do projeto. Ela, nossa, que honra. Eu falei, quanto fica? Ela falou, como que eu vou cobrar de um projeto tão lindo? Não, para mim é uma honra poder participar. Que lindo. E ela foi, participou, não cobrou exatamente nada. Aí tá bom. Aí vai falar com os ministérios. Não vou cobrar, vou fazer isso, não vou cobrar. Ninguém cobrando nada. Tá bom. Aí, quando chegou na véspera, na terça-feira, tinha 400 pessoas. Falei, Deus, haja comida para 400 pessoas. É muita coisa, né? Aí o pessoal na terça-feira fez bolo, fizeram 900 e poucas fatias de bolo e fizeram mousse. E eu só encomendando salgado. 1.000, 2.000 e pouco, e fui encomendando salgado, suco, tudo assim. Aí liguei pro seu estimado, quero comprar fruta. Ele falou, não, eu quero doar a fruta. Doou a fruta pra gente. Que tudo, lindo. eu quero doar a fruta. Tá bom, fizemos. Quando chegou que eu fechei o evento no final do dia, tinha dado R$ 9.100. Falei, nossa Deus, R$ 9.100 ficou o evento. Amém, Senhor. Mas tá do jeitinho que você colocou no meu coração. Do jeitinho que você me pediu, tá. Aí, na terça-feira, me chega uma lista de 38 pessoas. Falei, como assim? A mais? A mais. Como assim, Deus? Como mais 38 pessoas? Já tem 400, não tem como. Aí, na hora, né, peguei e liguei para uma pessoa e falei para a pessoa para falar que não tinha mais como colocar mais 38 pessoas, já tinha 400, era muita gente. E eu ligava, gente, e a ligação caía. E eu ligava e a ligação caía. Quando foi na terceira vez, eu entendi que Deus estava querendo falar alguma coisa comigo. Aí eu chamei a Ruth, falei, Ruth, nossa, Ruth, já tem 400 pessoas, agora me mandaram mais uma lista de 38 pessoas. Aí a Ruth virou para mim e falou assim, ô Leia, alguma vez faltou o pão na mesa do projeto? Eu falei, não, nunca faltou o pão. E você acha que Deus vai achar faltar o pão lá no evento? Que lindo. Deixa vir, Leia, é Deus chamando, é salvação chegando. Eu falei, nossa, é verdade. Aí nisso, a Cláudia me liga, fala, Léa, você tá ligando pra fulana? E ela atende, a ligação cai, ela tá aqui do meu lado, quer falar com ela? Eu falei, não, já resolvi aqui, não preciso falar mais nada. Já entendi. Aí uma menina que ia lançar o Sensibilidade. livro, uma moça que ia participar do livro, a Kate, tinha casado no domingo. Aí ela me manda mensagem, Léa, na correria eu acabei esquecendo de algumas pessoas, eu posso te mandar a lista? Eu falei, lógico. Deus tinha acabado de me corrigir. Eu falei, lógico, pode mandar. Aí outro manda, Leia, não sei o que lá. Leia, não sei o que lá. Gente, 480. Meu Deus. 480. Falei, Deus, 480, vai me dar mais um pouco de salgado. Pronto, fechei o evento. Tá bom. Quando foi no dia, não foi, Foi lindo as maravilhoso. crianças se apresentando? Foi maravilhoso. Não foi tudo lindo? As pessoas lá que estavam autografando, nossa, que honra, olha que lindo tudo que foi preparado, Foi aquela lindo. mesa bonita, Não, tudo E os decorado. comes também. Tudo decorado, tudo do melhor, tudo com qualidade, tudo com honra. Tá bom. Aí eu falei, senhor, vamos vender os livros, o senhor vai mandar a provisão, né? A gente gastou tanto, Jesus. Ali, fiz do jeito que ele colocou no meu coração para que eu fizesse. É. Gente, aí tá, saí de lá, era meia-noite e pouco. Quando foi no dia seguinte, era quinta-feira, era meu dia de ir no mercado fazer as compras pro projeto. Falei, deixa eu abrir aqui o aplicativo da conta do projeto. Que eu abro a conta, entrou uma doação de R$20 mil. Uau! Que coisa linda. Tá, glória. Meu Aí Deus. sabe o que o senhor falou para mim? Falou assim, olha,
480 foram alimentados. E eu só precisei te mandar um para pagar comida para 480. Que coisa linda. Maravilha. Aí eu falei assim, nossa Deus, muito obrigada por você ter me dado a chance de eu não ter falado com a pessoa. Porque Sim. ali eu perderia a bênção. É. Você Porque você estava entendeu? olhando na visão. Eu tava olhando para o gasto, eu tava olhando para a quantidade de A pessoas. gente, em momentos a gente coloca os olhos na. Aí No aí medo, depois, né? O medo, na velho. quinta, vou lá no projeto, a professora tá lá e contei pra ela, ela falou assim, nossa, eu achava estranho, eu atendia, ficava muda, atendia, ficava muda. Eu falei, então. Aí ela falou assim, Leia, mas aquelas pessoas que eu te mandei a lista vieram chorando me agradecer por terem tido o privilégio de participar de uma coisa tão bonita. Que ver as filhas dançando trouxe tanta honra para eles, trouxe Olha que tanto, coisa linda. trouxe um orgulho, como eles nunca tinham sentido de ver aquelas meninas adorando Deus de forma tão leve, tão linda. Olha Eu isso. falei, Deus, muito obrigada. Então, é sobre isso, entendeu? Então, às vezes, eu podia falar, mas Deus, é um livro de um projeto social que atende crianças carentes. Mas, gente, Não é só isso. não é só isso. E se lá está sendo forjado um presidente da República, Sem um governador, dúvida, sem dúvida. alguém que vai inventar uma coisa que vai trazer a cura de um Nossa, câncer, sem a gente não sabe. É isso. Entendeu? E quando semente foi lançada. a semente foi lançada, É. né? E aí depois todo mundo veio falar, nossa, mas como o evento do projeto foi Maravilhoso. lindo, que organiza, que isso, que aquilo, mas foi do jeitinho, Rubenita. O senhor falava, Leia, é dessa forma, o projeto é meu, porque eu falo o tempo todo, Deus, o projeto não é meu, é seu. É isso. E você fazer alguma coisa assim, que Deus colocou na sua mão, mas que você entende que é dele, É. né? Então, foi aquilo que eu falei. Semear no projeto Filhos da Promessa é um privilégio. E Isso. quando a gente entende Mas isso, acontece isso, e no meio disso tudo vem o medo, né? Porque em algum momento você parou e olhou, ficou com medo. fiquei, Né? eu falei, gente, eu tava esperando 250 pessoas. No dia do evento tinha 480. Imagina, E mesmo dobrou com a chuva, o praticamente. pessoal foi. Sim. Tava lotado. E quando nós olhamos, às vezes, para a circunstância, a gente vai ter medo, a gente não falo, né? Como Pedro, ele foi até Jesus mesmo que ele estava com medo. Só que quando ele parou e viu onde ele estava, ele quase naufragou, mas ele não Sim. naufragou. Mas o Senhor viu a disposição do coração dele de ir. Diz. E o Senhor não vai deixar a gente no meio Não do de- caminho, não, não vai Regina, desamparar. quando Ele vai eu- segurar na nossa Quando mão. eu tava indo, né, que a gente chegou lá, que eu abri o aplicativo, eu comecei a chorar. Que coisa linda. Eu falei, Deus, como você é surpreendente. E no dia do lançamento, a gente vendeu 211 livros. Maravilhoso. E todo mundo, não, livro não vende. Livro não faz isso. Parar. Livro não faz aquilo. E todo mundo ali abençoando. Eu fui bem no final, porque toda vez que eu ia levantar para poder ir lá. Eu comprei antes, bem antes. Então, toda vez a fila tava gigante. Eu comprei logo quando tava no metade. Falei, já vou agora. comprar. E eu nem passei Porque- por todas as meninas para assinar, porque eu já tava acabando, já tava Sim. corrido, né? Mas, para mim, assim, foi uma Foi honra excelente. participar E daquele vender momento essa ali. quantidade também é Foi surpreendente. bênção, foi bênção. Surpreendente, porque, primeiro, que é livro, mas eu acredito que, na verdade, é aquilo que a gente já tinha até falado, né? As pessoas que compraram foi realmente para semear, Sim. né? Talvez as pessoas, quem comprou, talvez nem não vai ler, vai deixar lá na prateleira, tudo, mas não tem problema, ela semeou. Sim. Ela comprou porque ela acredita no projeto e porque é o Espírito Não, Santo o que eu também achei muito, o que eu achei muito legal foi o seguinte: os meus filhos, né? Tava todo mundo lá em casa, todo mundo. Aí eles falaram assim: como que vai ser o nosso livro? Aí eu falei: como assim? Como vai ser o livro de vocês? Que momento você vai entregar pra gente? Eu falei: eu? Vocês vão ter que entrar lá na fila, vocês vão ter que comprar, vocês vão semear nisso. Eu já plantei a minha semente, agora é o momento de cada um de vocês ir lá e plantar a semente de vocês. É isso. Aí o Pedro falou assim: mas eu sou estudante. Eu falei: então, mas você tem dinheiro, você tem o seu estágio que você faz, então você vai pegar do seu dinheiro, do seu trabalho, e você vai lá e você vai pegar a filha e você vai semear. É isso. E todo mundo foi lá e semeou. Todo mundo da minha família foi lá e comprou o livro. Eu falei: vocês têm que ir lá semear. Exatamente. É Deus dando uma oportunidade. Então, é uma coisa também que a gente tem que ensinar para os nossos filhos. isso. Tudo bem, filho. Eu plantei a minha semente, mas agora é o momento de você plantar a sua. É isso.
Entendeu? Porque você vai colher em algum momento. Vai. Você planta. Não tem, gente. Quando você planta uma semente, não É. tem como você não Não, colher. não tem. E eu falo, Deus manda chuva, tudo o que eu faço, porque ele vai, ele sabe que sementes É. serão plantadas e ele tá regando já a terra, É né? isso, é isso. Então, é isso. E às vezes no nosso comércio, a gente tá empreendendo, e às vezes a gente tá olhando para a situação e a gente tá com medo. Mas às vezes o Senhor tá colocando algumas coisas no nosso coração, sabe? Falar assim, olha, filha, eu vou te direcionar. É. Ouve a minha voz. É. Ouve os comandos que eu vou te dar. Ouve as minhas estratégias. Isso. Porque quando a gente aprende isso, a gente tem umas estratégias, Deus dá uns insights assim pra gente, ele fala umas coisas, você fala, nossa, Deus, por que eu não pensei nisso antes? Às vezes são umas coisas, né? Assim que você tá pensando e você fala, Deus, como que a gente não pensou nisso antes? Às vezes lá no seu salão, às vezes o Senhor pode te revelar uma coisa, sabe, Regina? Que seja uma novidade tão grande que o Senhor veio e traga uma multidão. Às vezes na livraria dela, a mesma coisa. Então, assim, a gente tem que olhar para Ele e não para a gente. E a gente vai ter medo? Vai. Aí vai vir uma Ruth da vida e vai falar, Léa, alguma vez faltou pão lá no projeto? É. Fazer lembrar, né? O que já. Fazer lembrar o que pra gente, às vezes, numa hora assim de um problema, você fala assim, nossa, Deus, 400 e poucas pessoas, Deus, olha, será que, né? Mas não, é você falar, ele vem, ele nos exorta, ele nos corrige, porque ele nos ama, ele É sabe. o momento que a gente tira os olhos dele, né? É. Fica olhando para o problema. E aí, quando eu cheguei, eu no outro dia de manhã, né, tava todo mundo lá, eu falei, gente, eu preciso contar pra vocês o que Deus fez. Ai, que lindo. Isso a gente fica café de qualquer um. Que maravilha. Aí eles falaram, nossa, mãe, nossa, que benção, como Deus é bom, como Deus é extraordinário. Eu falei, gente, quando, né, você fala assim, a gente gastou de aluguel de imóveis R$2.800, gente. Eu falei, Deus, R$2.800 de aluguel de imóveis. Mas o senhor falou, não, eu quero desse Pra um jeito. dia, né? É desse jeito que Pra eu quero. horas, né? É, não, não é um desse- dia, não. É horas. São horas. Mas vem cá, não ficou eternizado? Maravilhoso. Não, mas vê bem, aquilo não ficou eternizado? Aquelas muito, pessoas lá no seu muito. bistrô, aquele evento, as pessoas se servindo, aquelas flores. São memórias. São memórias. Pra É sempre. isso que as pessoas, a gente às vezes não entende. Fala É assim, isso. mas foram poucas horas? Não. Não, O memórias. momento foi eternizado. Foi eternizado. Daqui E é muito- pra sempre. É para sempre. Daqui a alguns anos a gente pode falar, vamos ver lá no YouTube o lançamento do livro. Você vai estar Isso. tudo lá. Pronto. E cada um que foi lá, todo mundo foi unânime. Leia, eu me senti honrada. Eu falei, pronto, Senhor, nós atingimos o nosso objetivo. isso. Foi o Senhor lindo falou, mesmo. eu quero que eles sejam honrados. E eles foram honrados. Você entendeu? O pessoal recebendo flores, a família vindo junto. Nossa, Regina, lindo, foi o lindo. pessoal do projeto, o Gustavo, Eu imagino a alegria a deles. Amanda, a Kate, eles falando, tia, eu nunca imaginei na minha vida que eu viveria o que eu tô lindo. vivendo aqui hoje. E tia." aquelas meninas dançando, que Ah, eu achei gracinha. lindo. Foi lindo. Foi maravilhoso. Você viu o hino do projeto? Foi lindo. Foi lindo, né? Foi lindo. Muito bonito. Gente, então, ó, é sobre isso. É isso. Sabe? E às vezes a gente fica olhando para tanta coisa, mas a gente tira os nossos olhos do que verdadeiramente importa. Aqui, Exato. ó. Usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica. Tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Olha que coisa linda. O Senhor aqui, Ele está mostrando para gente que nós temos um pacto, nós temos uma aliança com Ele. E quando a gente entende isso, que o nosso comércio, ele não é nosso, ele é dele, porque é tudo dele. Nossos filhos são dele, nosso marido é dele, nossa casa é dele. Tudo que nós temos é dele. Porque quando alguém já viu, sabe, até é meio forte isso que eu vou falar, mas Deus está mandando eu falar e eu vou falar. Alguém já viu atrás de um cortejo fúnebre, viu um carro forte? Vocês já viram? Não. Você já viu atrás de um cortejo fúnebre vindo um carro forte trazendo tudo que a pessoa guardou de dinheiro? Não. Vocês já viram um caixão com gaveta? Não. Eu nunca vi.
Então, às vezes, a gente quer viver nesse mundo preocupado em coisas, com coisas, mas que a gente não vai levar nada. É isso. E a gente está deixando de amar pessoas, de cuidar de pessoas, porque a gente está preocupado com coisas. É isso. E se a gente pudesse voltar no tempo, eu falo de mim, muita coisa eu faria diferente. Exatamente. Muita coisa eu também. faria diferente. Verdade. Né? Mas Deus, ele nos permite isso. Fala assim, não, filha, enquanto tem vida, vai lá e faz diferente agora. É isso. Dá pra fazer agora. Fala assim, seu mais tempo não volta. Tudo bem, esse tempo é passado. Mas pega o presente agora e faz É diferente. daqui pra frente, Sim. né? É daqui pra frente que você vai viver e fazer certo. Sim. Eu entendo que é uma oportunidade cada dia. Todos os dias. Todos os dias pra gente melhorar, Uma oportunidade pra acertar, pra acertar. pra fazer a coisa correta. E a partir de algumas coisas que a gente, através da obediência, algumas coisas que a gente vai renunciando, a gente tem uma colheita, sim. Sem dúvida. A gente tem uma colheita e a isso. gente já tá vivendo isso e a gente vai viver. E é aquilo, né? Quando você, se você é grato, se você tem princípios de colocar Deus à frente sempre, né? Ter Ele como a base do seu negócio, você pode errar pelo caminho, porque isso é inevitável. Sim. Você vai cometer erros, mas com certeza você vai colher frutos. Sim. Não tem para onde correr. Vai colher frutos, né? E aí é aprendizado. Tudo vem para Pra ensinar. ensinar. Gente, ó, a gente tá aqui de novo há mais de uma hora falando. Então agora a gente vai finalizar. Mas como a gente tá finalizando essa série, eu queria que cada uma de vocês deixasse uma mensagem ali para as pessoas. Amém. Como vocês vieram para essa nossa roda, para essa mesa? E como vocês estão saindo hoje dessa mesa? Fala lá, Regina, para os nossos amigos. Oi, gente. Olha, eu vou falar pra vocês, quando eu recebi esse convite da Leia, a gente nunca acha que a gente tá 100%, né, preparado para falar, porque nós ainda estamos no processo. Mas uma coisa que eu entendo com o passar dos dias aqui juntas, uma somando a experiência da outra, eu entendo que o que a gente passou edificou. Acredito que tanto uma outra como quem está assistindo, de saber que nós realmente somos pessoas de verdades, né? E que temos um alvo e temos um propósito aqui nessa terra, de honrar a Deus com as nossas vidas, com a nossa atitude, com o que a gente faz, porque certamente aquilo que nós semeamos, nós vamos colher, né? E acreditar que o Senhor, ele em todo o processo que nós passamos, é acreditar que o Senhor, ele tem algo maior e melhor para cada um de nós. Amém. Então, eu sou Verdade. muito grata ao Senhor por esse convite, Leia, sabe, de participar de uma mesa a qual eu me senti enriquecida, Amém. sabe, com as experiências de vocês. Eu me senti enriquecida e eu saí daqui mais uma vez, grata ao Senhor, porque eu acredito que nós vamos colher muito fruto de tudo que a gente viveu Amém. e falou aqui. Amém. Viu? Que Deus abençoe a vida de vocês. Amém. Bom, eu sou muito grata porque eu não imaginava que fui convidada para participar Do podcast? do podcast e depois acabou vindo a série, né? Mas para mim foi aprendizado. E no decorrer dessas mesas, né? Muita coisa que eu lembrei, muita coisa que vocês falaram foi de grande ensinamento para mim. Para rever muitas coisas do meu negócio, para colocar em prática muitas coisas que vocês falaram, que foi experiência positiva para vocês. Então, para mim, a mesa foi transformadora, foi de aprendizado. E o que eu quero deixar como mensagem, né? Se é que eu posso deixar alguma coisa Lógico assim. que pode. Mas eu sempre cito livro, porque é o que eu amo, né? É o que eu trabalho. Então, Spurgeon, ele fala assim, o caminho está adiante de nós. Sim. É para frente que a gente tem que seguir. O que passou, passou. Tem coisas que nós erramos no decorrer da caminhada e que a gente não vai mais cometer o mesmo erro.
E tem outros erros que virão. Mas o importante é que nós coloquemos Deus à frente do nosso negócio. Em tudo que a gente for fazer, que Deus esteja à frente. Que, independente da situação, que a gente possa ouvir a voz dele e colocar em prática mesmo quando ele diz não. Porque às vezes o não de Deus é algo grandioso que está se abrindo diante de nós. Sim. Então, é isso, que a gente ouça a voz de Deus, que coloquemos em prática o que ele tem para nós e que, através do nosso negócio, a gente venha abençoar outras pessoas. Que a gente estude o nosso negócio, porque estudar também faz parte. Faz parte. Sim. Não é só, né, Planejamento. abrir a porta todos os dias e ficar lá esperando, não. Não. Mas se planeje, estude o seu negócio, Faz um mapeamento, né? faz um mapeamento, inteligência artificial que está aí chegando com tudo. Então, assim, vamos estudar para poder crescer também, com excelência, com coisas boas, para poder Sim. apresentar para o outro. É isso. Eu acredito que uma coisa que o Senhor quer da gente é que a gente nunca perca a nossa essência. É isso. Com muito dinheiro na conta, com pouco dinheiro na conta, Exato. a gente tem que ser o mesmo, tem que ter a mesma essência. Aqui no livro Curados para Curar, fala uma coisa muito bonita, ó. Você é mais forte do que imagina, amado além do que pode compreender e capaz de conquistar uma vida plena e cheia de propósito. E aqui também na dedicatória, eu dediquei esse livro aos meus pais, né? Eu falo aqui, dedico esse livro aos meus pais, Josefina e Vicência, que já são falecidos, cuja vida e exemplo de fé continuam a me inspirar todos os dias. A todos os coautores, né? Aqui tem as pessoas que acreditaram quando eu disse que o Senhor tinha me dito e elas aceitaram embarcar nessa viagem junto comigo, que generosamente aceitaram compartilhar seus testemunhos, permitindo que suas histórias se tornassem sementes de esperança no coração de muitos. Amém. Dedico também ao projeto Filhos da Promessa, a obra que Deus colocou em minhas mãos em 2012, com o propósito de oferecer à criança em situação de vulnerabilidade social um espaço de acolhimento, amor, educação, alimento e a preciosa palavra de Deus. E aqui eu faço um compromisso, né? É uma coisa que eu deixo muito claro, ó. Com alegria e compromisso, declaro que 100% do lucro obtido com a venda deste livro será integralmente destinado a este projeto, para que mais vidas sejam alcançadas e transformadas pelo amor do Senhor. Amém. Então eu creio assim, ó, que o Senhor, às vezes, ele nos dá algumas ferramentas. Eu acredito que o livro Curados para Curar é uma ferramenta que o Senhor nos deu para abençoar vidas. Então, cada livro desse, cada pessoa que compra um livro desse, é como se ele falasse assim, eu quero plantar uma semente nessa terra aí que é fértil. Então, ó, se você está vendo isso, não perca essa oportunidade, porque assim, ó, para que a gente possa colher alguma coisa, a gente tem que plantar. Mas se tudo que chega na nossa mão a gente come, o que a gente tem plantado? E aí, quando chegar no dia da colheita, o que você vai colher? Se tudo que chega na sua mão você come. Vocês entendem quando eu falo nessa questão assim? A gente fala assim, ó... eu preciso comprar um tênis. Um tênis é mais importante para mim do que comprar um livro. Eu preciso comprar um lanche no McDonald's. Isso é mais importante para mim do que comprar um livro. Mas fazer as coisas com propósito é exatamente sobre isso. Você fala assim, não, eu prefiro deixar de comer 2 lanches no McDonald's esse mês e pagar R$59 num livro que vai alcançar pessoas e que vai transformar vidas. Então, plante uma semente no reino de Deus. E outra coisa, quem vai dar o crescimento para isso aqui, quem vai fazer isso aqui chegar em várias mãos, é Deus, não é a Leia. Não é o podcast. Quem vai fazer isso é o Senhor que vai tocar. Porque, como eu disse, a obra não é minha, a obra é dele. Eu sou simplesmente um instrumento. E eu acredito que tudo que Deus faz... A gente falou isso aqui em 6 episódios, a gente falou isso para você. Tudo que Deus faz, ele faz com um propósito. Deus não faz exatamente nada por acaso. Exato. E se você passou por aqui e você viu esse livro, é porque ele tem algum propósito com você, né?
E quero te agradecer por você que acompanhou aí essa série, tá ficando tudo gravado. Edificou sua vida? Curte aí, comenta, compartilha, manda pros seus amigos. E como diz a nossa amiga, manda pros inimigos também. Também. Para que eles sejam alcançados, né? Tenham a vida transformada. E olha, se você, até hoje, você usou uma máscara, chegou o momento de ser de verdade. Tira essa máscara, seja de verdade. Tem coisas que a gente não sai contando para todo mundo, a gente conta para Deus no nosso secreto. Mas não vai entrar em rodas que não te cabem. Se tem lá gente falando mal do governo, não seja mais um a falar mal do governo. Abençoe esse governo. Porque se ele está lá, porque foi o Senhor que permitiu. E se a tua loja, seu comércio, seu empreendimento foi aberto pelo Senhor, só quem vai fechar a porta vai ser Ele. É isso. Então, porque o comércio é dele. Então, comente isso. Ó, a livraria dela, na verdade, é uma igreja. Amém. Mas disfarçadamente ela vende livro. É isso mesmo. O salão da Regina é uma igreja. Só que ela atrai pessoas cortando cabelo, fazendo escova, fazendo mão, fazendo pé. A minha loja, a Leia Fashion, é uma igreja. Mas que o Senhor me deixa usar para vender roupa. Amém. Mas na verdade lá é uma igreja. Amém. Então, o seu comércio seja uma igreja. Amém. Mas o Senhor vai te permitir colocar o que você quer para vender lá. Mas que você faça as coisas com princípios. Deus, como você agiria no meu lugar? Tá bom? Então, que o Senhor te abençoe, que você fique muito bem. Muito obrigada. Até o nosso próximo podcast. Tchau, tchau.